Amém. Cantemos. Oremos ao Senhor. Nosso eterno Deus, nosso amado Pai, santificado seja o Teu nome. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nos dás. E queremos Te pedir que no silêncio do nosso coração o Teu Espírito possa nos habilitar a ouvir a Tua voz. Abençoa-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus Te suplicamos. Amém. Bom dia, prezados amigos e irmãos em Cristo. Muito obrigado à direção da igreja pelo convite. Aos amigos e visitas que estão aqui, Deus seja louvado. Obrigado por vocês virem. Eu sei que o Espírito Santo lutou convosco e também o Espírito do mal lutou para vos travar, mas venceu Cristo. E eu gostaria que ao saírem daqui possam sentir alimentados pela palavra do Senhor. E, acima de tudo, com a certeza de que Cristo quer mudar a tua vida. Quando me pediram para vir novamente aqui para falar, fiquei pensando o que poderia trazer para a igreja. E, num súbito momento, o Senhor me indicou este tema. E esse tema, ao prepará-lo, mexeu muito comigo, porque levou-me a sérios momentos de oração e a perguntar ao Senhor o que fazer. Tenho que fazer alguma decisão, mudar alguma coisa na minha vida. Hoje quero falar convosco sobre o tema A Última Mensagem Não Converterá os Adventistas. É o tema que eu preparei, o que o Espírito do Senhor me indicou a falar para os irmãos. A última mensagem do Senhor para esta terra não converterá os adventistas. Ok? Se você é um adventista do sétimo dia, não fica triste com esse tema, mas sinta feliz. E diga amém. O texto que nós acabamos de ler diz-nos: E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Daniel 5:22. Estas palavras vieram da boca do profeta Daniel para aquele rei. O grande problema do homem, preste bem atenção nesta frase. O grande problema do homem foi, é e será, enquanto existirmos como pecadores. O grande problema do homem foi, é e será saber e não praticar. Este é o grande problema. Sabemos muito, mas não praticamos. E vivemos numa época em que o conhecimento até caduca. Porque todos os dias tem coisas novas para conhecer e saber. Mas não praticamos. E vamos entender que consequências há em saber algo e não praticar. Babilônia foi uma das maiores cidades da antiguidade. Tinha uma extensão de 850 hectares e parte dessa cidade era protegida, ou podemos dizer toda ela protegida por grandes muralhas. E havia um monumento que era o mais famoso, que tinha o nome de Zigurate de Etmenanque. Era um dos maiores templos que existia dentro daquela cidade.
Numerosas investigações mostraram que este zigurate era a Torre de Babel de que a Bíblia falava e que eles tentaram reconstruir para adoração dos seus deuses. E também sabemos que foi uma cidade famosa e está classificada como das 7 maravilhas do mundo pelos seus jardins suspensos, né? Veja tanta sabedoria e inteligência do passado. O profeta Jeremias, quando fala dessa cidade, em Jeremias 51, verso 41, vocês podem anotar e para rever, diz que era a glória de toda a terra. Há alguma cidade no nosso tempo que podemos considerar a glória de toda a terra? Dubai, se calhar, né? Estados Unidos. Que cidade no nosso tempo poderia ser considerado a glória de toda a Terra, de todo o planeta Terra? Jovens, vocês são investigadores, têm alguma opinião? Nova York, Dubai. Mas não chega a ser como a antiga Babilônia, porque nenhuma dessas cidades estão entre as 7 maravilhas do mundo. Ou estão? Estão? Não. Não estão entre as 7 maravilhas do mundo. Essas cidades que mencionamos, não é? Mas o profeta Jeremias descreve como a glória de toda a terra. O profeta Ezequiel diz-nos que Nabucodonosor era o mais formidável entre as nações. Ezequiel 28, verso 7. Após a sua morte, o reino passou a mãos de desavisados sucessores, né? E a dissolução estava sendo o resultado gradual desta cidade. Começou a degradar-se moralmente, também na sua força do exército e tudo mais, começou a degradar-se. É aí que entra a história de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, mas que a Bíblia faz menção de ser filho. O contexto bíblico mostra-nos de que o grau parentesco de um avô para neto é considerado como filho, não é? E então, por essa razão, a Bíblia menciona Belsazar como filho. Admitido em sua juventude a partilhar da autoridade real, Belsazar se gloriou de seu poder e exaltou-se em seu coração contra o Deus do céu. Ele tinha muitas oportunidades de conhecer a vontade de Deus e compreender a responsabilidade de render unicamente a Deus obediência. Ele estava informado do banimento do seu avô pelo decreto de Deus. Ele sabia que, por um decreto, capítulo 4 de Daniel revela isto, Nabucodonosor foi banido durante 7 anos a viver entre os animais, a comer plantas, por causa do seu orgulho. E ele também estava familiarizado com a conversão miraculosa do seu avô, após os 7 anos, quando o seu avô se humilhou perante Deus e adorou somente a Deus. Ele também conhecia a história dos 3 hebreus que passaram pela fornalha e que não queimaram. Ele conhecia a história dos sonhos que Nabucodonosor teve e que Daniel deu a sua interpretação. Mas diz que Belsazar permitiu que o amor aos prazeres e a glorificação do eu obliterassem as lições que jamais devia ter esquecido. O amor aos prazeres, que é o grande perigo que hoje o mundo vive, que os jovens hoje enfrentam. O amor ao prazer ofusca todos os ensinos da verdade. Belsazar desperdiçou as oportunidades que graciosamente lhe foram providas. E ele negligenciou o uso dos meios que estavam ao seu alcance para se tornar mais amplamente familiarizado com a verdade.
negligência. Aquilo que nós hoje temos como costume, negligenciamos a hora de acordar para estar com Deus, negligenciamos a hora de dormir para estar com Deus, negligenciamos a hora de orar, negligenciamos a hora de meditar. Por isso nós não sabemos qual é o título da lição da escola sabatina, não sabemos o texto, não temos nenhum texto de cor na cabeça, ficamos enroscados quando aparece alguém que nos pergunta sobre uma questão bíblica. Negligência. O tempo que temos para aproveitar e amadurecermos, negligenciamos. Aquilo que Nabucodonosor, seu avô, tinha finalmente alcançado a um alto preço e sofrimento e humilhação, Belsazar passou por alto com indiferença. Em seu orgulho e arrogância, com um temerário senso de segurança, que é o que hoje muitos de nós jovens temos, nós achamos que estamos seguros, temos os pés no chão e que nada vai acontecer, tudo vai bem, está tudo ok. Belsazar um dia achou que ele deveria fazer um grande banquete e ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Daniel 5, verso 1. Todas as atrações que a riqueza e o poder pudessem lhe proporcionar, ele acrescentou ao esplendor daquela cena. Senso de segurança, está tudo bem. Eu vou só dar um exemplo aqui. Por exemplo, vou dizer assim, todos nós sabemos que falta alguns dias, se as coisas não mudarem, para que a Europa sofra um golpe, não é? Isso é um golpe para a Europa, para a comunidade europeia, não é? A Inglaterra vai sair da comunidade europeia. E a Inglaterra, a nação em si, de acordo com as notícias que nós sabemos, está fazendo um plano de contingência para suprir as primeiras horas, os primeiros dias, os meses, as faltas que vão sofrer por causa de quê? Do estabelecimento da fronteira. E a minha pergunta é, quantos de nós, pessoalmente, estamos fazendo o nosso plano de contingência? Quantos? Na sua maioria, o povo está como? Relaxado. Temos trabalho, temos dinheiro. Não importa, se faltar o arroz, a gente tira o dinheiro e compra. E se faltar o trabalho? E se faltar dinheiro? E se a economia cair? E se a inflação baixar? Ou aumentar, aliás, não baixar, aumentar e fazer com que a moeda sofra o quê? Queda. Como é que você vai viver? O senso de segurança imaginária que nós temos leva-nos a viver desprevenidos. Tem pessoas que, se houver uma dificuldade de entrar no país, alimento considerável, vai passar fome neste país. Por quê? Porque não pensou em fazer um plano de contingência pessoal, familiar e até se calhar a nível da igreja, para suprir as necessidades daqueles que poderão não ter condições de superar. O mesmo se passou com Belsazar. Ele estava com um senso de segurança tão grande. Em seu orgulho e arrogância, ele fez uma grande festa. Belas mulheres com os seus encantos estavam entre os hóspedes em atendimento ao banquete real. Lá está. As mulheres sempre estão ali, não é? Graças a Deus, porque Deus criou a mulher. Mas o inimigo trabalha muito com elas, infelizmente. Mas Deus também está trabalhando muito com mulheres. Hoje o Senhor está levantando grandes mulheres. E Deus também conta com jovens mulheres. Homens de talento e educação estavam ali presentes. Doutores, advogados.
Príncipes e estadistas bebiam vinho como água e se aviltavam sob a sua enlouquecedora influência. A razão ficou destronada pela intoxicação e os mais baixos impulsos e paixões agora se acendiam. O próprio rei tomou iniciativa para a orgia. Eu penso que muitos aqui sabem o que essa palavra significa, né? Quando se envolve uma festa em que entra a orgia, não é? Nós sabemos que uma das coisas que aborreceu ao Senhor foi quando o povo de Israel saiu do Egito e logo que Moisés subiu ao monte, o povo fez uma festa com orgia, não é? Nessa altura em que a festa estava no seu ponto alto, o rei comete o mais vil ato da sua vida. Daniel 5, verso 12 a 4, nos mostra o que o rei fez. Mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem vinho por meio deles. Diz a história que então trouxeram os vasos de ouro e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre e de ferro, de madeira e de pedra. Beberam o vinho com quem? Com os vasos sagrados da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha removido quando ele conquistou Jerusalém. Queridos amigos, Belsazar não imaginava que havia uma testemunha invisível que estava presenciando este ato vil. Queridos irmãos e jovens, quando nós estamos praticando as nossas ações, lá bem escondidinho, lá no cantinho, à luz da vela, muita claridade não, porque assim escondidinho, esquecemos do visitante invisível. Existem 2 visitantes que nos visitam todos os dias. 2 são invisíveis. E esses 2 estão aqui no nosso meio. Eles estão todo o tempo a nossos passos. Esquecemos muitas vezes que os visitantes invisíveis estão ao nosso redor. Só que muitas vezes há um que toma a rédea da nossa vida, que nos faz apagar o senso daquele que vê muito mais do que ele, que é o Deus do céu. Satanás muitas vezes cega-nos ao ponto de que nós pensamos de que já não existe mais nada ao nosso redor. É só nós e as nossas ações. Belsazar não tinha senso de que uma testemunha celestial estava vendo a sua grosseira idolatria. O divino vigia olhava a cena de profanação, ouvia a sacrilega hilariedade, contemplava a idolatria. Logo, este hóspede tomou ação e se manifestou. Ele disse: eu também sou um convidado a essa festa, apesar de não receber o convite direto. Só que eu sou um convidado diferente. Quando a orgia ia no seu ponto mais alto, este convidado invisível se manifestou por meio de uma mão pálida e traçou na parede do palácio caracteres que luziam como ouro. Foi visto uma mão, como a mão de um homem, escrevendo umas letras na parede. Naquele exato momento, cessou a ruidosa festa, enquanto homens e mulheres possuídos de terror observavam a mão traçando os misteriosos caracteres. Cessou a ruidosa festa. Normalmente isso acontece, não é? Eu tenho visto muitas vezes os meus filhos quando ficam em casa, o pai não está, bagunça, corrida, mas quando sentem o sinal do pai entrar na porta, toda a gente, papai chegou, não é? Parece que agora está tudo santinho.
E às vezes eu chego e digo para eles, mas por que estavas a fazer barulho? Ah, e por que tu estavas a gritar? Não sou eu, não sou eu. Cessou o barulho. Perante eles, passaram-se como uma visão panorâmica as obras de suas vidas mais. Parecia-lhes estar sentados ante o tribunal eterno, cujo poder eles acabavam de desafiar. Onde apenas poucos momentos antes havia blasfêmia, risos, zombaria, viam-se agora faces pálidas e exclamações de terror. Queridos amigos, quando Deus faz os homens temerem, eles não podem ocultar a intensidade deste horror. Quando Deus se manifesta, tudo cessa. Belsazar era o que estava mais aterrorizado. Diz o texto bíblico em Daniel 5, verso 6, que mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um contra o outro. Terrível. Isto é quando Deus se manifesta. Ele esforçou para ler o que estava escrito e não conseguia. Cheio de terror, ele gritou para que fosse introduzido no seu meio os astrólogos, os magos, os feiticeiros, os encantadores, para interpretar o que estava escrito. Mais uma vez ele comete os mesmos erros do seu avô. Porque anos anteriores, quando Nabucodonosor teve o sonho da estátua e o sonho da árvore, que está no capítulo 12 e 4 de Daniel, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi chamar quem? Os astrólogos, os magos, sempre buscando o quê? Confiança humana. Isto revela a natureza do homem. Tem problema? Busca o outro problema para resolver o teu problema. Porque o homem é problema. Quantos de nós temos problema? Vamos buscar um advogado? Vamos buscar um polícia? Eu não estou a dizer que essas pessoas não são importantes. Mas muitas vezes nós corremos primeiramente para quem? Os filhos têm problema, vão buscar primeiro quem? Outro problema, seus amigos. Não vão para os seus pais, não. O ser humano tem um problema sério, né? Resolve o seu problema com problemas. Não é? O rei gritou: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Daniel 5, verso 7. Mas de nada adiantaram seus apelos, porque os seus conselheiros eram incapazes de interpretar aquelas escritas. A sabedoria celestial, primeiramente, não pode ser comprada ou vendida, porque o rei estava propondo algo em troca da interpretação. Todos os sábios do rei não puderam ler a escritura nem fazer qualquer interpretação. É aí que entra alguém em cena, alguém que não estava na festa, mas que ouviu o que estava se passando. A rainha mãe entra em cena. Ela não estava ali, mas ela entra em cena, levando o rei a ter um momento de senso. Tenha calma. Há alguém no nosso meio que pode resolver essa questão. Disse a rainha mãe em Daniel 5:11: há no reino um que tinha o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Este era o servo de Deus, Daniel, o profeta Daniel.
O profeta Daniel foi chamado à presença de Deus de imediato, mas quando foi recebido, ele foi recebido com desdém. Queridos, Daniel era o segundo homem no reino, porque Nabucodonosor o tinha constituído como o segundo homem depois do rei. Desde o momento em que ele fez a interpretação do sonho da estátua e também no período em que o próprio pai passou lá na mata durante 7 anos. Mas veja como o rei Belsazar recebe Daniel. Ele começa procurando desprezar Daniel. Em Daniel 5,13 ele diz assim: és tu, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá? Quer dizer, és tu o escravo que o meu pai trouxe de Babilônia, de Jerusalém? O que isso significa? Apesar dele ter conhecimento de quem era Daniel, ele ainda não tinha respeito por este homem. Ele achava de que Daniel ainda era um quê? Um escravo. Ele continua dizendo: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, de que podes interpretar e resolver os problemas. E depois ele coloca algo em dúvida. Se tu puderes fazer. Eu me lembrei dessa passagem. Essa passagem me fez me lembrar uma vez quando Jesus encontrou com um pai que queria a cura do seu filho que era lunático. E esse pai chegou para Jesus e diz: se tu podes curar o meu filho. E Jesus compreendeu o que estava saindo da boca e do coração daquele senhor. E Jesus toca-lhe na ferida: se tu podes crer. Ah, queridos amigos, parecia muito bem a Belsazar de que ele poderia comprar da parte de Daniel algo. Ele poderia buscar da parte de Daniel em troca de quê? Dos seus presentes. Ele oferece a Daniel a mesma coisa que ele ofereceu aos outros. Eu te farei terceiro no reino, se tu me interpretares. Agora, Daniel já era segundo no reino. Daniel já não necessitava de ser o terceiro, porque ele já era o segundo no reino, desde o tempo dos seus avós, do seu avô Nabucodonosor. Diante dessa aterrorizada aglomeração, Daniel foi insensível às promessas do rei. Ele permaneceu tranquilo, cheio de dignidade, como servo do Altíssimo. Irmãos, tem momento em que nós temos que ser insensíveis. Hoje vivemos numa época em que as pessoas sempre procuram dizer para aquele que está no erro: ah, mas a graça de Deus, ah, mas temos que amar. E parece que quando você é um bocado rígido e pega a pessoa no pescoço e diz mesmo: você tem que mudar, você não tem amor. Encontramos hoje religiões que diz que temos que amar a todos, não importa o que ele faz, o amor de Deus é o suficiente. E então a pessoa vai vivendo na sua complacência e esquece que há uma mensagem que você tem que ouvir de forma dura e insensível, porque só assim você pode despertar. Irmãos, Deus tem um tempo em que Ele envia aos seus servos com uma mensagem de esperança e de graça. Mas há um tempo em que Ele envia uma mensagem de condenação, uma mensagem de juízo, uma mensagem que não é insensível, que não é sensível, uma mensagem dura. Não havia mais palavras de adulação para com o rei e a todos quantos estavam naquela sala. O tempo havia terminado. Daniel já não poderia vir com uma mensagem de amor. Ah, rei, Deus te ama.
Não importa o que você faz, a graça de Deus está aqui para cobrir os teus pecados. Já não era tempo para que Daniel pudesse pregar dessa forma. É por isso que a mensagem foi insensível, a mensagem foi direta, a mensagem foi dura para o rei, porque era uma mensagem de condenação. Quando abusamos do tempo que nos é concedido para refrear as paixões, esgota-se a paciência divina e o que resta é ouvirmos uma mensagem dura e insensível. Se o tempo que Deus te dá, você esgota negligenciando, terás que enfrentar uma mensagem dura e insensível. O profeta lembrou a Belsazar tudo quanto já havia acontecido no reino com o seu avô. Ele levou o rei Belsazar a entender que o seu pai era o maior no reino e que Deus tinha o enchido de glória. Mas quando ele se exaltou acima de Deus, Deus fez o quê? O reduziu a nada. Porque o Senhor diz que o Senhor aborrece os que exaltam-se. Mas os que humilham, o Senhor faz o quê? Os exalta. É aí que Daniel diz para o rei: tu sabias tudo isto, mas não fizeste. Daniel olha para o rei e diz: e tu, Belsazar, ainda que soubeste tudo isso, não humilhaste o teu coração para com esse Deus. Levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa do Senhor, aquilo que era sagrado para o serviço do santuário, que Nabucodonosor tinha trazido para a Babilônia, e que nem ele como pai ousou tocar, tu foste buscar para beber o teu vinho, com as tuas mulheres e os teus amigos. Tu sabias, rei, mas não quiseste tomar conhecimento, não quiseste se humilhar. O que dirá Deus a nós nesta geração? Nós que vivemos à luz do cumprimento das profecias bíblicas, nós que temos conhecimento das profecias, temos o espírito de profecia, que são os testemunhos escritos da senhora Ellen G. White. Nós temos a palavra do Senhor totalmente esclarecedora para a nossa preparação a enfrentar a última grande batalha entre o bem e o mal, entre a Babilônia mística e o Israel espiritual. Que diremos ao Senhor? Temos conhecimento, ainda que soubemos tudo isto, não estamos humilhando o nosso coração. Hoje não é o tempo em que nós podemos dizer: o meu povo perece por falta do conhecimento. Hoje não podemos dizer isso. Quando eu abri os olhos e comecei a conhecer as coisas da igreja, eu, quando pegava o livro Desejado de Todas as Nações, o grande conflito do meu pai dizia assim: filho, não pegue nesse livro, você vai rasgar o livro, você não pode fazer isso, por favor, ponha o livro ali. Hoje, o meu filho pega no telemóvel e ele tem todo o espírito de profecia ali. Mas eu digo: filho, você está lendo mensagem ao jovem? Não, pai. Só o meu filho tem 4 Bíblias. E quando eu tinha a idade dele, eu não tinha nenhuma. Porque para comprar uma Bíblia para mim, meu pai tinha que trabalhar tanto. E hoje há pessoas que têm 5, 6 traduções dentro do telemóvel. Então não podemos dizer que nós morremos ou perecemos por falta de conhecimento. Estamos a morrer e perecer por falta de quê? De pôr em prática o conhecimento. Negligência. Quando Daniel voltou a referir ao rei sobre a mensagem, ele diz: Mene, mene, tekel e parsim. Contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E assim o teu reino foi dividido
e foi dado aos medos e persas. Daniel 5, 17 e 18. 17 a 28. Queridos irmãos, nessa última noite de louca orgia, Belsazar e os seus grandes tinham enchido a medida da culpa. E então o juízo de Deus tinha que ser pronunciado. A mão de Deus não mais desviaria o mal impendente contra esta nação. Através de multiformes providências, Deus tinha procurado restaurar Babilônia, porque em Jeremias capítulo 51, verso 9, o Senhor diz que queríamos sarar Babilônia. Foram as palavras do Senhor. Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Apesar de ser uma nação pagã, Deus queria restaurar essa nação. Deus queria salvar essa nação, mas essa nação não se restaurou. Naquela mesma noite, o rei Belsazar e os seus convidados foram passados ao fio da espada pelo exército do rei Ciro, e Babilônia tornou-se num lugar de espanto para os moradores da terra. Tornou no lugar onde passou a habitar animais ferozes. Tornou um lugar de espanto. Ao longo da história, não somente vemos a queda de Babilônia, mas também vemos como Deus tem procurado por diversas maneiras sarar o seu povo, mas o seu povo não quis. As solenes declarações de Jesus contra Jerusalém mostram o quanto o Senhor, por várias vezes, tentou curar aquela nação e evitar que ela fosse destruída e destituída das bênçãos que o Senhor lhes havia reservado. Diz o Senhor Jesus Cristo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, 37. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Queridos irmãos, Cristo tinha lembrado ao povo algo que por meio do profeta Jeremias o Senhor havia profetizado. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará assolação. Quantas vezes o Senhor quer nos salvar, quantas vezes o Senhor quer nos ajuntar, mas nós não damos os nossos ouvidos. O Senhor disse isso para Belsazar. Tu sabias de tudo isso, mas tu não quiseste. Babilônia foi destruída porque não deu ouvido aos reclamos do Senhor, diz o profeta ao rei. Tu sabias de tudo isto, mas não quiseste. Jerusalém foi destruído no ano 70 porque não deu ouvido às palavras do Senhor. Quantas vezes eu quis te ajuntar, mas tu não deste ouvidos. Não ouviste. O povo de Deus hoje tem vivido na condição de Babilônia do passado e do povo de Israel do passado. A igreja de Deus na terra não é Babilônia, mas ela tem sido influenciada pelas tendências de Babilônia atual. E muitos há que estão vivendo desavisados das poderosas sentenças de Deus contra a Babilônia mística. Essa igreja não é Babilônia, mas ela tem vivido com tendências babilônicas. Vivem como se a graça de Deus permanecerá para sempre, tolerando os seus atos pecaminosos. Queridos, quando sair o decreto que exigirá de toda a gente uma firme decisão ao lado do que é certo, veja o que diz a serva do Senhor, Ellen G. White. Ela diz: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerada que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição
passando a fileiras do adversário. Isto é triste. É duro. É duro, irmãos. O que é que faz? O que é que levará uma grande numerosa multidão, ou numeroso número daqueles que professam fé na mensagem do terceiro anjo, abandonar a fé e passar para a fileira do inimigo? Não deram ouvido a buscar o quê? Santificar-se na verdade. O grande problema do homem foi, é e será saber e não, irmãos, praticar. E não praticar. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito. Essas pessoas, estando dentro da igreja, dizendo que são adventistas, mas se unindo ao mundo e participando do espírito do mundo e da Babilônia mística, chegaram a ver as coisas sob a mesma luz. E em vindo à prova, estão prontos para escolher o lado fácil, que é o lado popular. Homens de talentos e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder à razão da sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes satânicos para representá-lo e acusar os seus irmãos. Isso está escrito no livro Grande Conflito, página 531. Por que eles abandonaram a fé? Porque não deram ouvido à palavra da verdade. Não santificaram-se na verdade. Em João 17, verso 17, Jesus disse o quê? Santifica-os, a tua palavra é verdade. Se nós não nos santificarmos na verdade hoje, vamos abandonar esta fé. Mais tarde ou mais cedo vamos abandonar. Muitos há que estão esperando pelo decreto dominical para decidirem permanecer firme ao lado da lei do Senhor e do testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Não sabem que a saída do decreto dominical será um decreto de Deus contra o seu povo também. Contra todos aqueles que não têm sido santificados pela obediência da verdade. O decreto dominical terá duas vertentes. Por um lado, levará o mundo ao engano, mas por outro lado, vai sacudir a igreja de Deus. Deus entrará em julgamento com o seu povo para expurgar todos quantos estão aqui só fazendo o quê? Sombra na casa do Senhor. Por isso é que Jesus disse, virão outros de Oriente e do Ocidente e farão o quê? Assentar-se-ão. E vós, o que acontecerá conosco? Vamos para onde? Para a rua. Para esses diz Cristo, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Lucas 19, 42. E o Senhor diz, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações sobrecarreguem de glutonaria e embriaguez, e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21, verso 34. Tomem cuidado. Babilônia do passado embriagou os seus convidados com o vinho, como se fosse água. E é-nos dito que a Babilônia mística atual também dá de beber a todas as nações o vinho da sua prostituição. Veja, é a mesma coisa. Para levar à destruição. Apocalipse 14, 9. A última mensagem que deve ser dada ao mundo não converterá os adventistas. Porque os adventistas nesse tempo, já todos devem estar preparados para receber a chuva seródia e anunciar a última sentença contra a Babilônia e os seus aliados. Por isso que não vai converter os adventistas.
você já deve estar convertido. Se até hoje ainda não estás convertido, não busca santificar a tua vida, a última mensagem vai te condenar, como condenou a Babilônia antiga e vai condenar a Babilônia atual. Queridos amigos, o tempo devido do preparo é hoje. O apóstolo Pedro, ao falar para Jerusalém, a quando da descida do Espírito Santo, ele declarou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo. Atos 3, verso 19 Atos 3, verso 19 e 20. Diz a senhora White que servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será chamada advertência. Grande Conflito, página 534. Queridos amigos, quando essa advertência for dada, não será para os adventistas, porque você que tem que levar a advertência. Por isso que essa última mensagem não vai converter nenhum adventista. Se você está esperando para o decreto dominical para se converter, para permanecer firme no caminho do Senhor, vai sair fora. É hoje que você deve se preparar. É hoje que você deve fazer a tua decisão séria com Deus, para que no momento em que o Senhor decretar a sentença contra a Babilônia, você seja aquele que será iluminado pelo poder do Espírito Santo para sair e pregar a mensagem. Há sempre tempo para a última dança. Há sempre tempo para a última festa, o último drink, a última noitada. O tempo, todavia, se está esgotando para todos nós. Ninguém se perderá por ter feito ou deixado de fazer algo. Ninguém se perderá pelas coisas que deixou de saber. Muitos vão se perder porque não fizeram aquilo que tinham conhecimento. Isso foi o que levou a Babilônia à destruição. Sabiam, mas não praticou. Deus deu-nos inúmeras oportunidades de nos alistarmos sob a sua bandeira, mas nós cada dia temos recusado todas elas. Desprezamos a misericórdia, recusamos a graça, escarnecemos da expiação e rejeitamos a Cristo. Há os que estão esperando, vigiando e trabalhando pela vinda do Senhor. Outra classe estão cerrando fileira sobre a chefia do primeiro e grande apóstata. Poucos creem de alma e coração que temos um inferno a evitar e um céu a alcançar. Desejado de todas as nações, página 559. Os homens estão retardando a vinda do Senhor. Riem das advertências. Ouvem-se a arrogância. Todas as coisas continuam como desde o princípio da criação. É o que muitos dizem hoje. O dia da manhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Mais projetos, mais empreendimentos. Vamos construindo, vamos estudando. Há paz e segurança. Aqui diz, quando o escarnecedor, quando o rejeitador da verdade se tem tornado presunçoso, quando a rotina do trabalho nos vários ramos de ganhar dinheiro é prosseguida, sem consideração para com os princípios, quando o estudante está ansiosamente buscando conhecimento de tudo menos a Bíblia, Cristo vem como ladrão. Desejado das Nações, página 558. Através dos séculos, chegam até nós as solenes advertências do nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé
diante do Filho do Homem. Lucas 21, verso 34 e 36. Diz a fiel testemunha: lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e pratica as boas obras. Pratica o que você tem conhecimento dele. Vive o que você sabe, não o que o verdade dita. Por quê? Porque o Senhor diz: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres, o Senhor vai te remover, se tu não te arrependeres. Apocalipse 2, verso 5. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, verso 18. Estamos nós fazendo isso? Estamos comprando o ouro refinado no fogo, que é a fé de Jesus? Estamos buscando revestir-nos da justiça, que são roupas brancas, justiça de Cristo? O que ouviremos Deus dizer-nos quando o Senhor manifestar nas nuvens? Será que vamos ouvir o Senhor nos dizer assim: e tu não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto? Assim pesado foste na balança e achado em falta? É isso que queremos ouvir da parte do Senhor? Ou queremos ouvir: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? O que é que nós queremos ouvir? Queridos amigos, a última mensagem não converterá os adventistas. Ou você se converte hoje, ou você vai estar fora. Ou você decide andar como Deus quer, ou você vai estar fora. Sabemos tudo isto. Vamos humilhar o nosso coração perante o Senhor? Ou vamos continuar a andar de nariz empinado, orgulhosamente? O que importa é o coração, não importa como eu visto, não importa o que eu canto, não importa o que eu vejo, não importa o que eu falo, o que importa é o coração. Esta manhã, o convite do Senhor é nós tomarmos a nossa decisão do lado do que nós sabemos. O convite do Senhor é de nós permanecermos firmes no caminho do Senhor, firme na verdade, andar na verdade, viver a verdade. Não importa se você é jovem, se você é adulto, se você é criança, vive no conhecimento da palavra de Deus que tu conheces, para que no dia da vinda do Senhor, tu possas ouvir o Senhor dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Oremos. Nosso querido Deus, queremos te agradecer porque ainda o teu Santo Espírito fala ao nosso coração. Obrigado pela tua graça que ainda existe. Obrigado, Pai, porque ainda tu envias mensagens para nos advertir. Queremos te pedir, Senhor, que ao pesar-nos, que o Senhor possa nos ver achado como aprovado. Amém. Não queremos ser pesados e sair reprovados. Por isso, nos ajude a tomarmos a nossa decisão. Cada criança aqui presente, cada jovem, cada adulto, cada papá, mamãe e avô, Senhor, não permita que nenhum que está aqui presente saia sem fazer a sua decisão a viver o conhecimento que tem da tua palavra. Fica conosco, dá-nos um resto da tarde na tua companhia, abençoa a refeição física que teremos, que ela possa nutrir a nossa força física e nos também abençoar com a saúde espiritual. Em nome de Jesus suplicamos e te agradecemos. Amém.